Indo ao nosso desafio, a Lei do Triunfo. Nós estamos no dia 12, na reta final, são 16 capítulos presentes nesse livro, então já estamos quase finalizando. E como hoje é sexta-feira, eu gostaria de rever, fazer um breve resumo daquilo que nós vimos até então. Nós iniciamos a primeira aula, na semana passada, sobre Mastermind. Nós falamos do primeiro capítulo deste livro, que é sobre a lei do Mastermind, ou da mente mestra, a mente maestra, ou o resultado do esforço em harmonia, conjunto de duas pessoas ou mais que estão em um objetivo em comum. A segunda aula foi sobre isso, o objetivo principal definido, a capacidade de se concentrar em uma coisa só. E a gente vai entender que esse objetivo também tem muito a ver com a aula de hoje, que é sobre concentração. Em terceiro lugar, nós falamos a respeito da autoconfiança, ou seja, o caráter ou o atributo de confiar em si mesmo, de acreditar, de ter a certeza de que você é capaz de dar conta do recado, de dar conta daquilo que você se propôs a realizar. Nós estamos aqui durante vários dias, hoje é o 12º, então nós já temos 11 dias nos quais nós estamos estudando, aplicando, nos desenvolvendo, mostrando que de fato nós temos autoconfiança de que nós vamos realizar aquilo que nós temos como objetivo principal definido, que nós falamos aqui. Em quarto lugar, nós falamos a respeito do hábito de poupar ou de economizar, a capacidade de guardar recursos para investir futuramente em seus projetos, em seus planos e propósitos. Em quinto lugar, nós falamos a respeito de iniciativa e liderança. A iniciativa tem a ver com você fazer sem ser obrigado pelos outros. E liderança tem a ver com trazer essa cultura na vida dos outros, de gerenciar a vida dos outros para conseguir um objetivo em comum. Em sexto lugar, nós falamos a respeito da imaginação, que é a oficina da alma para Napoleão Hill. É aquele lugar no qual nós criamos novas conexões com fatos e dados antigos. Nós criamos algo novo através da força do pensamento, que também é algo relevante para a aula de hoje. No sétimo dia, nós falamos a respeito de entusiasmo. É esse vapor ou a força motriz que nos impele e nos move e impulsiona a ação. Nenhuma grande realização humana é feita sem antes existir uma pessoa com um objetivo definido em sua mente e também com um entusiasmo muito grande, com um poder, com uma força que a impulsiona a de fato realizar essa realização, a construir essa grande obra. No dia 8 nós falamos a respeito de autocontrole, ou seja, a capacidade de dominar os seus próprios pensamentos, de não ser dominado por eles, mas de controlar, de fato tomar as rédeas da sua vida, ser, como Napoleão Hill fala, o condutor da sua alma, ser a pessoa que vai de fato ser o protagonista e não apenas o espectador daquilo que está sendo desenrolado em sua vida. No nono dia nós falamos a respeito do hábito de fazer mais do que nós somos pagos para fazer. Então é o over delivery, é o entregar a mais, a milha extra, é aquilo que você não é pago ou que não é combinado, mas que é agradável a ser feito, porque isso é que diferencia as pessoas que atingem sucesso daquelas que permanecem no fracasso. As pessoas que atingem sucesso, elas entregam algo de valor, mas também entregam algo a mais, porque elas entendem que nisso está o diferencial em relação às pessoas que não fazem isso e, por fim, não irão atingir o sucesso. No 10º dia, nós falamos a respeito da lei da personalidade agradável, o interesse genuíno na vida dos outros, de fato de agregar na vida dos outros, de se interessar por elas e assim, tendo essa personalidade carismática, de perguntar o nome das pessoas, perguntar como elas estão. Assim, nós estamos agregando pessoas para o nosso time e, quem sabe, também atuando para que elas venham a contribuir no nosso propósito e nós também venhamos a contribuir no propósito dela. Na aula passada nós falamos a respeito do pensamento preciso, ou seja, o hábito de pensar com exatidão, separando fatos de meras informações que não são verdadeiras, separando aquilo que é informação relevante daquilo que não é relevante para a nossa vida. É de fato focalizar os nossos pensamentos naquilo que nós sabemos que nós desejamos em nossa vida, utilizar os dados, recursos tão essenciais para a nossa vida, que eram importantes há um século, quando Napoleão Hill escreveu, e são ainda mais importantes nos dias de hoje, na era da informação. Então, esses são os 11 dias que nós falamos aqui. Eu fiz esse apanhado geral, porque é importante nós entendermos cada um dos capítulos aqui. É como uma escada, realmente. A cada passo, nós estamos entendendo mais próximo daquilo que Napoleão Hill escreveu como a Lei do Triunfo. Feito essa breve recapitulação, vou desligar os comentários aqui e dar início, então, à aula de hoje. Concentração, para Napoleão Hill, é o ato de focar a mente em um dado desejo até os meios para a sua realização serem elaborados e colocados em funcionamento com sucesso. Vamos
analisar cada palavra aqui que é importante dessa sentença. Concentração, ou seja, o hábito ou a ação de se concentrar, o seu pensamento, a sua atenção, é o ato de focar na mente, ou seja, de colocar um foco no nosso pensamento e não ficar com aquele entusiasmo que nós falamos antes, ficar com o entusiasmo e energia que vai para todos os lugares, apontando para vários lugares, mas na verdade é direcionar essa energia para um lugar apenas. E esse lugar que nós direcionamos a nossa concentração é o desejo ardente que nós temos em nossa vida, é o propósito que nós estamos construindo, é a realização que nós estamos buscando para a nossa vida e também para a vida dos outros. Então é focar a mente nisso, nesse desejo, de forma tão grande, de forma tão genuína, de uma volição tão grande, uma vontade muito exacerbada, ou seja, de você de fato viver para aquilo, de você entender que essa é a obra da sua vida, que você vai focar os seus pensamentos nisso até a sua realização. E também que até que todos os meios, até todos os recursos, todos os propósitos, os objetivos, todos os planos para o alcance dessa meta sejam de fato estipulados e concretizados. Então, a simples imaginação, que nós falamos há uns vídeos atrás, não serve para atingirmos sucesso. É necessário que nós alinhemos o nosso pensamento correto com a prática correta, porque de nada adianta nós apenas pensarmos. É claro que toda grande realização parte primeiramente da nossa mente, nós a princípio temos que mentalizar todas as coisas que temos que imaginar, mas sem haver também a contrapartida física, sem haver esse esforço genuíno, essa ação em nossa vida, nós não iremos alcançar nada, porque ideias, ninguém vive com ideias, as pessoas vivem com a materialização das ideias. Napoleão Hill, no livro Pense em Riqueza, ainda vai citar aquela frase do filósofo Francis Bacon, que diz que conhecimento é poder. Napoleão Hill adiciona a frase de Francis Bacon dizendo que conhecimento é poder em potencial. Toda a informação, todos esses dados que eu estou falando aqui através da vivência que eu tenho tido de pesquisas, de estudos na área de desenvolvimento humano, só vão ser válidas se você que está assistindo, se eu também que aprendo isso, aplicar. Porque conhecimento é o potencial, o conhecimento é poder em potencial. Ele só vai ser de fato poder potencializado ou realizado, cumprido em nossa vida, se nós o aplicarmos, se nós vivenciarmos esse conhecimento e nos deixarmos ser transformados por essa mensagem que nós estamos estudando aqui. Então, conhecimento por conhecimento não vale de nada, desde que nós deixemos com que esse conhecimento de fato venha conduzir a nossa vida. E assim nós de fato sejamos transformados para aquilo que nós desejamos alcançar em nossa vida. Napoleão Hill ainda vai dizer que duas leis são essenciais para a compreensão correta do princípio da concentração. A primeira lei é a lei da autossugestão, uma coisa que nós já falamos muito aqui, que é aquilo que Napoleão Hill defendia, que era a capacidade de sugerir pensamentos para si mesmo. A autossugestão, diferentemente da sugestão, que é quando nós sugerimos o pensamento para outra pessoa, a autossugestão é quando nós acreditamos em algo de forma tão genuína que isso passa a ser verdade para a gente. Então, coloquemos o exemplo do nosso propósito definido. É você acreditar de forma tão grande que aquele desejo, aquele sonho que você tem para a sua vida vai ser realizado, que você, em sua vida, em sua mente, você já se vê se materializando naquilo. Sabe? Isso é você ter a sua autossugestão. Essa é uma das bases para o desenvolvimento da concentração. Ainda, Napoleão Hill vai falar sobre a lei ou a força do hábito. Nós falamos um pouco também sobre o hábito, na aula sobre o hábito de economizar ou de poupar. Nós ainda iremos falar em umas aulas futuras a respeito disso, então não vou ser extensivo aqui, mas o hábito, de acordo com Napoleão Hill e também de acordo com a ciência mais avançada que estuda o cérebro, tem a ver com repetição. Então, como uma abordagem ou uma metáfora, uma analogia que o Napoleão Hill escreve, o autor, diz que é como as ranhuras em um disco, que a gente não usa mais discos, né? Mas quando havia os discos, as pessoas ouviam músicas, a música que estava gravada naquele disco era a partir de vários talhos, várias ranhuras que estavam naquele disco. Então, à medida que nós vamos realizando uma ação, à medida que nós vamos repetindo, é como se nossa mente fosse fazendo essas ranhuras. Cada vez nós estamos fortalecendo esse campo neural para a nossa vida. Nisso está a importância de nós desenvolvermos o hábito para adquirirmos o princípio da concentração, e não apenas o hábito, mas também a questão da autossugestão, a capacidade de nós sugerirmos para a nossa própria mente que nós iremos concentrar, que nós iremos focar
apenas naquilo que realmente importa. Nós devemos concentrar o nosso esforço, concentrar a nossa atenção, que é um recurso tão valioso, para aquilo que de fato vai fazer uma verdadeira diferença em nossa vida. Ainda, Napoleão Hill compara a concentração como uma chave mágica que possui um poder irresistível para todos aqueles que venham a usá-la. Essa chave mágica abre a porta para a riqueza, abre a porta para a realização, ela abre a porta para grandes realizações, desde que nós saibamos de fato concentrar a nossa vida nisso, concentrar os nossos pensamentos nisso. É de fato utilizar disso. Ele vai falar ainda que a concentração significa capacidade, por meio do hábito, olha só o hábito mais uma vez sendo citado, estabelecido em prática de manter a mente em um assunto até que se tenha se familiarizado com ele e o dominado por completo. Significa a capacidade de controlar a atenção e concentrá-la em um determinado problema até que o resolva. Enquanto eu li essas palavras, eu lembrava um vídeo que popularizou o professor e filósofo brasileiro Clóvis de Barros Filho, que foi um vídeo sobre brio. Em uma das suas aulas, ele estava explicando um texto que foi considerado difícil para os seus alunos, e ele vai falar sobre isso, sobre a importância de ter brio, de ter ousadia, de ter coragem, de ter, de fato, capacidade de ir a fundo até o seu objetivo. No caso do professor Clóvis, ele tinha dado um texto para que os seus alunos de filosofia entendessem, e lessem e entendessem. E quando os seus alunos levaram a demanda, a queixa ao professor, de que eles não estavam conseguindo entender o texto, o professor Clóvis explode com eles e disse que faltava brio, porque ele só tinha o trabalho de ler uma coisa que o filósofo, anos antes, séculos atrás, teve o trabalho de aprender aquilo, de estipular aquela lei, aquela regra, e escrever aquilo para que agora as pessoas pudessem ler. Agora o único problema que nós tínhamos era ter o brio, ter a coragem, o esforço, a ousadia de falar, nossa, se essa pessoa foi capaz de imaginar essa lei que não existia antes, ou que não tinha sido aprendida, assimilada pela espécie humana antes, eu só preciso entender aquilo que essa pessoa já abriu o caminho para mim. Eu só tenho que estar a fundo, só tenho que colocar esse compromisso genuíno em minha vida, de não descansar até que eu de fato entenda isso, até que eu cumpra esse objetivo, trazendo isso para o nosso contexto aqui. É ter esse, de fato, objetivo definido, é ter um hábito tão estabelecido na nossa vida que nós não iremos descansar até que nós alcancemos isso. Essa é a síntese da mensagem da concentração que nós estamos vendo hoje. Ainda vai dizer que significa a capacidade de lançar fora os efeitos dos hábitos que você deseja descartar e o poder de construir novos hábitos, mais ao seu gosto. Significa autocontrole completo. Olha só o princípio do autocontrole retornando aqui, que nós falamos em aulas passadas. Ainda ao ler isso, eu me lembro do livro Desperte o Seu Gigante Interior, de Tony Robbins, onde ele vai falar sobre isso, sobre as mudanças que nós fazemos através de, primeiramente, abrir mão de hábitos que nós sabemos que são nocivos, ruins para a nossa vida, e, em contrapartida, substituí-los por coisas boas. Porque Napoleão também escreve, se não me engano, na frase de Mark Twain, de que não adianta apenas nós abrirmos mão de um hábito ruim, não adianta apenas abrir mão de um vício, por exemplo, como cigarro, como ter maus hábitos alimentares. É necessário que nós saibamos suprir esse vício ruim com algo positivo. Senão nossa mente, que sempre busca o caminho mais rápido, nessa está também a origem do hábito, que é o caminho mais rápido, o campo neural de fazer as coisas mais rápidas, a nossa mente vai buscar um hábito. Então, é uma frase que eu aprendi também com o Thiago Brunet, que se você não escolhe um vício, entre aspas, o vício vai acabar escolhendo você, ou seja, é inevitável que você tenha um vício, no sentido de ter um hábito, de você cair na rotina, ou de cair no automatismo. Por isso que é importante que nós saibamos não apenas tirar hábitos ruins, também devemos concentrar a nossa vida, concentrar os nossos esforços, concentrar a nossa atenção para aquilo que nós queremos viver de transformação. Ainda Napoleão continua escrevendo que, dizendo de outra maneira, a concentração é a capacidade de pensar como você deseja pensar, a capacidade de controlar seus pensamentos e direcioná-los para um fim definido, e a capacidade de organizar o seu conhecimento em um plano de ação sólido e viável. Uma palavra que sempre se repete enquanto nós estamos lendo esse curso é que essa palavra, capacidade. É interessante notar que ele fala capacidade e não habilidade. Habilidade é uma coisa natural, é um talento nato que algumas pessoas têm, outras não. Mozart, Beethoven, talvez, eles tinham essa predisposição natural de atuarem na música, de atuarem em orquestras sinfônicas. Talvez, se eles não estudassem, claro que eles precisaram lapidar o seu talento.
Mas se uma pessoa que não tinha esse mesmo talento estudasse, talvez teria que fazer um esforço muito maior para realizar e talvez alcançar essa habilidade que Mozart e Beethoven já tinham, que eu coloquei aqui no exemplo. Mas é por isso que Napoleão Hill não coloca habilidade, mas coloca capacidade, que é como uma competência, algo que pode ser desenvolvido. Então todos nós podemos desenvolver essa competência, essa capacidade da concentração, desde que nós concentremos nas coisas certas, desde que nós deixamos de ouvir um pouco as vozes que estão lá fora, sejamos bitolados, como eu falei em um vídeo anterior, que é como ter aquela bitola do trem, de você estar em um trilho único, de você ter como aqueles antolhos também, que os cavalos usam para olhar em uma direção apenas, tem um foco exclusivo, definido em uma coisa apenas. Ele não vai falar que você pode ver que, ao se concentrar a mente no objetivo principal definido da vida, você tem que cobrir muitos assuntos que se relacionam intimamente e completam o tema principal em que está se concentrando. O que ele está dizendo aqui, gente? Uma vez que nós temos um objetivo muito grande, por exemplo, coloque o objetivo do Elon Musk, de fazer a Tesla, de fazer a SpaceX. Ele tinha um objetivo muito grande de fazer como essa teoria do campo unificado, que foi escrito em sua biografia. Essa teoria de unificar sustentabilidade, inovação, tecnologia, essa questão da mudança de vida, de fato, de ter uma vida mais próxima da natureza, nessa questão de contribuir no não desgaste da natureza. Ele tinha esse objetivo definido. E talvez quando Elon Musk iniciou o seu propósito, o seu objetivo, a sua missão de vida, ele não entendesse nada de foguetes, não entendesse nada de carros, mas à medida que ele foi se concentrando e direcionando seus esforços para isso, ele foi, como Napoleão Hill falou, passando a cobrir assuntos que se relacionam de forma íntima e completam o tema principal que está se concentrando. Então comece, meu amigo. Não coloque desculpas em sua vida. Um dos primeiros vídeos que eu falei no meu canal do YouTube foi isso. Não espere estar pronto para começar. Talvez eu precisasse, talvez eu poderia esperar ter um cenário mais bonito, talvez eu poderia esperar ter recursos mais próximos, né, daquilo que grandes pessoas no mercado têm, mas eu decidi começar com aquilo que eu tinha, com o pouco que eu tinha, porque eu sabia que era necessário com que eu começasse logo antes de ficar procrastinando até que eu ficasse perfeito. E quando eu ficasse perfeito, talvez eu perderia o time de começar esse projeto. E ainda Napoleão continua dizendo que ambição e desejo são os principais fatores no ato da concentração bem-sucedida. Sem eles, a chave mágica é inútil. E o grande motivo pelo qual tão pouca gente faz uso dessa chave é que a maioria não tem ambição e não deseja nada em particular. Com essa frase, eu gostaria de concluir o texto, a aula de hoje. Qual é a sua ambição? Qual é o seu maior desejo na sua vida? Lembrando que a ambição é diferente de ganância. Ganância é o princípio maquiavélico onde os fins justificam os meios, onde você pode agir com desonestidade, agir com a quebra de princípios, agir contrário a tudo aquilo que Napoleão disse aqui, e agir de todas as formas possíveis para atingir o seu objetivo. Essa é a ganância. Como, por exemplo, podemos colocar o exemplo de Napoleão Bonaparte, um tirano, um governante que foi capaz de abrir mão de várias vidas dos seus soldados para atingir o objetivo de crescer em sua conquista territorial. Contudo, a ambição tem muito a ver com a empolgação, ou na verdade com o princípio do entusiasmo, que nós falamos antes. É aquilo que nos move ao acordar de manhã, é aquilo que nos faz o coração palpitar, aquilo que nossos olhos ficam vidrados, é aquilo que nós podemos falar horas e horas para uma pessoa, como estou falando aqui. É isso que nos traz um senso de propósito genuíno de vida. Isso é a ambição. É isso que nos vai trazer, de fato, o sentido de vida, ou o sentido, pelo menos, de nos concentrar. Porque a concentração é difícil, gente. É difícil que nós deixemos fazer coisas que talvez são prazerosas agora no presente, para nos concentrar naquilo que certamente terá um retorno melhor no futuro. Eu falei sobre isso na aula sobre o hábito de economizar a respeito da preferência temporal, de abrir mão de coisas boas agora, sabendo que o mínimo de coisas que nós abrimos mão agora vai nos trazer um retorno muito maior no futuro. Então, o mínimo de trabalho que nós fazemos agora vai nos trazer um retorno maior no futuro de trabalho. Então, por que não abrir mais mão? Por que não se esforçar mais um pouco agora, sabendo que no futuro você vai ter juros sobre juros, os juros compostos vão trabalhar para você. Nisso está a minha filosofia de vida. Nisso está toda a síntese daquilo que eu estou fazendo aqui. Trabalhar agora, se esforçar agora, sabendo que futuramente você vai olhar em retrospecto para a sua vida e vai pensar, nossa, será que isso que eu fiz, eu me arrependi daquilo que eu não fiz ou me arrependi daquilo que eu fiz? Essa é a questão que nós gostaríamos de pensar e também concluir
a aula de hoje. Que nós possamos, através desses princípios que estão aqui estabelecidos, nos concentrar da forma certa. Que nós coloquemos o nosso coração, coloquemos nossos pensamentos, nossa atenção naquilo que realmente importa para a nossa vida. Que nós apenas olhemos com grande perspectiva, com grande expectativa naquilo que nós estamos construindo. E assim, aos poucos, as coisas vão sendo agregadas para nós. Aos poucos, nós vamos aprendendo mais sobre cada coisa que é necessária para atingirmos nosso propósito. E se você foi ajudado com esse vídeo, não esquece de curtir, comentar, enviar para os seus amigos, para que mais pessoas sejam alcançadas com essa mensagem. Muito obrigado, forte abraço, boa noite.